Irmãos, antes de entrarmos na palavra de Deus, eu gostaria de fazer um comunicado, que a Igreja Batista Central está seguindo com todas as normas de segurança, tanto municipais como as orientações da Organização Mundial de Saúde. Nós temos aqui alguns lugares separados, não há aglomeração. Você que está nos assistindo online, você também é nosso convidado. Nós temos aqui os nossos irmãos, Daniel e Andresa, que estão na entrada, então eles estão recebendo nossos irmãos. Nós temos álcool gel, nós temos máscara, todos aqui estão presentes, estão com máscara, então nós estamos nos protegendo. Continue se protegendo também em casa, continue se protegendo no seu trabalho, continue se protegendo na rua, nos seus afazeres, para que a gente possa amenizar essa gripe, essa doença que tem assolado tanto nossa cidade, nosso país e esse mundo. Queria convidar então vocês, novamente eu saúdo os irmãos, vocês que estão através das redes sociais no YouTube. Quero também dizer que nós estamos preparando a transmissão para ser transmitido através do canal, da fanpage do Facebook. Em breve nós teremos a transmissão simultânea, tanto no YouTube, irmão Paulo, quanto também no canal, na fanpage da nossa igreja. Então, saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, Salvador. Eu quero convidá-los a abrirem o primeiro livro de Reis, no capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17. E o tema que eu daria para essa mensagem é a qual vocês estão vendo aí, projetado. Na verdade, é uma pergunta: pandemia, qual o seu propósito? Qual é o propósito de Deus com essa pandemia? Com essa crise? Por que Deus criou essa crise? Porque Ele permitiu essa crise sobre o seu povo, sobre a nossa nação. Inclusive, nosso irmão Diogo preparou ali uma enquete no chat, você que está nos assistindo online. Está disponível, irmão? Ok. Nosso irmão Diogo já disse que está a 50%. A pergunta da nossa enquete é: Deus decretou ou Deus permitiu a pandemia? Nós veremos no texto. Eu acredito que você, no final dessa reflexão, poderá mudar de opinião. Poderá mudar de opinião. Deus decretou ou Deus permitiu? O que é decreto, o que é permissão de Deus? Vontade permissiva de Deus é comparada a um pai, a um filho que está pedindo, insistindo com seu filho, um brinquedo, algo que não é aconselhado para a sua idade. E vocês bem sabem que os filhos insistem. Pai, eu quero, mãe, eu quero, pai, eu quero, insiste. Chega uma hora que o pai ou a mãe: tá bom, meu filho, eu vou lá e te dou. Não é a vontade do pai dar aquele brinquedo ou algo para aquele filho, porque não é a idade adequada ou aquele filho pode vir a se machucar. E as consequências que aquela criança vai ter, o pai vai ficar chateado, mas não era a vontade dele. Já a vontade de Deus, decretiva, por decreto, é aquela que Deus determinou, ela vai acontecer. Nem eu, nem você e ninguém pode mudar a vontade de Deus. Tanto é que nós sabemos que o nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, e por Ele ser soberano, Ele faz o que Ele bem entende para o seu propósito. Para o seu propósito. Então vamos refletir, vamos entender por que Deus permite pandemia, ou por que Deus decreta pandemia, calamidades, e permite que essas calamidades cheguem até mesmo a nós, povo de Deus. 1 Reis 17, assim a palavra de Deus vai dizer. Mas antes disso, antes de ler também a palavra de Deus,
Está com a Bíblia aberta, irmãos? Deixem suas Bíblias ou o smartphone aberto para que a gente possa acompanhar. Amém? Nós vamos então, antes de ler, vamos analisar à luz das Escrituras esse tema. Agora não podemos esquecer, guarde comigo, que tudo continua sobre o controle de Deus. Tudo. Deus continua com o controle da humanidade em suas mãos. Ele não esqueceu do seu povo, ele não desistiu do seu povo, ele não está apenas observando o seu povo, ele está governando o seu povo e esse universo. Parece que está tudo desorganizado. A impressão que a gente tem é que tudo está perdido, que não tem mais jeito. Basta ligar no canal aí, qualquer de jornal, que você vai ver guerra, rumores de guerras, pandemia, acaba um vírus, entra outro vírus, não é assim? Parece que não tem jeito. Mas eu quero desafiar a igreja, vocês, que Deus está no controle de todas as coisas, diz a palavra de Deus. Versículo 1 do livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 17, a palavra de Deus vai falar sobre a viúva de Sarepta, um texto muito conhecido de nós. Mas analisa comigo o primeiro versículo. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, olha, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Quem disse isso aqui? O próprio Deus decretou. Ele disse através do profeta Elias que não haveria chuva nestes anos. Versículo 2: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos ali traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou. Ele disse: traze também um bocado de pão na sua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou,
Da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dar-me teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva, com quem me hospeda, afligiste, matando-lhe o seu filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Meus prezados irmãos, eu quero dizer para vocês, à luz deste texto, que Deus envia crise. Deus envia crise. Deus envia escassez, pestes, seca sobre o seu povo. Mas todas essas coisas estão sobre o controle de Deus. Se você observar nesse texto, o profeta Elias se dirige a quem? Ao rei Acabe. Versículo 1. Ele está profetizando contra o rei Acabe. E Acabe era aquele que se casou, aquele rei, com Jezabel. E Jezabel foi quem introduziu em Israel o culto a Baal. E nesse culto, eles cultuavam esse Deus chamado Baal, que tem por significado Deus da fertilidade, Deus da fartura. Interessante que Deus envia o profeta Acabe, e lá no verso 1, parte B, Deus anuncia a crise através do profeta. Diz assim: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Escassez total de alimento, de água, fome sobre a terra. Aquele rei que era o rei da fertilidade, da abundância, agora vai enfrentar um período de dificuldade. Porque assim diz o Senhor. Vejam que é Deus que está por trás da crise. É Deus. É Ele quem envia. Mas eu tenho uma boa notícia. Se nós observarmos também, no versículo 14, ele diz lá, versículo 14: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Meus irmãos, o coronavírus, a pandemia e tantos outros problemas tem data de início e tem data para terminar. É o que nós chamamos na psicologia de cíclica, doenças cíclicas. Aqui o cíclico é aqui, de círculo, ou seja, início e fim. Existe tempo para acabar essa pandemia. Pode vir outras doenças, mas essa pandemia ela vai acabar. Deus vai dar basta nessa pandemia.
A crise aqui está instalada, Deus está permitindo, decretando que passemos por tudo isso. E é verdade que muitas vidas estão sendo ceifadas. Muitas vidas também estão sendo disciplinadas por Deus, através dessa pandemia. Existe angústia, irmão. Existe medo, depressão, ansiedade. Porém, Deus decretou tudo isso e Ele é quem está no controle de todas essas coisas. É difícil de engolir isso. Paulo disse que a gente era como criança, lá na igreja de Corinto. Nós precisamos pregar um evangelho sólido para que os irmãos entendam. Se Deus está no controle, nós cantamos que Deus está no controle, por que Deus saiu do controle agora? Nós vamos entender. Deus decretou tudo isso, é Ele quem está no controle dessa pandemia. E a grande pergunta que eu vou responder, ou tentar responder à luz das Escrituras desse texto, é por que Deus permite nós passarmos por isso? Para que Deus permite essas coisas? Qual o propósito de Deus com tudo isso? Porque tem propósito. Tem um para quê e um porquê de tudo. Então eu quero colocar para os irmãos 3 pontos aqui para nós entendermos à luz do texto. E a primeira delas, o primeiro ponto, é que Ele permite essas coisas para destruir os falsos ídolos do nosso coração. Deus permite porque Ele quer destruir os falsos ídolos, falsos deuses do nosso coração. Todo ser humano nasce adorador. Quando nascemos, já nascemos adorando alguma coisa. Tem gente aí que adora até árvore. Sabiam disso? A nossa mente, na verdade, ela é uma fábrica de ídolos. Tanto é que João Calvino vai dizer que, olha só, a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo segundo a sua própria razão. Nós inventamos ídolos. Nós temos ídolos no nosso coração. O que é um ídolo no coração? Um ídolo no coração é tudo aquilo que ocupa o lugar central das nossas vidas. É aquilo em torno do qual nossa vida gira. É a quem nós demos o melhor. A quem demos mais atenção. A quem demos nosso melhor recurso, nosso tempo, nossa devoção, nossa satisfação. Esse ídolo do coração também pode ser dinheiro, pode ser prazer, pode ser paixões, nossa profissão, a beleza, culto ao homem e até mesmo, meus irmãos, o futebol. Se torna um ídolo no nosso coração. Eu lembro que há uns anos atrás, final de um campeonato aí, que o Flamengo jogava contra um time, a igreja no domingo, quando o Flamengo jogava, estava vazia. Estava todo mundo assistindo futebol. Adorando aqueles milionários que estão ganhando lá para chutar uma bola, fazer um gol. Milhões e milhões por mês que eles recebem. Às vezes aqui a gente não ganha nem um salário mínimo e fica na frente da televisão adorando aquele ídolo.
E futebol acaba sendo um ídolo. Não é proibido, né, irmãos? Claro que é muito bom a gente assistir um jogo de futebol, mas trocar, olha aqui o que é um ídolo, aquilo que troca, o que inverte, que substitui a figura central, que é Deus, em nossas vidas. Em resumo, é tudo que destrona, tira Deus e coloca outro no seu lugar. Outros exemplos de ídolo do coração, a qual Deus, através de pandemias, de crises, vem falando com o povo, são os literais, ídolos de Deus literais, assim como Baal naquela época. Imagem de esculturas, coisas feitas por mãos de homens que são cultuadas até hoje. E Deus tem balançado esse planeta para que o homem pare de adorar coisas e adorem a Deus, adorem a Jesus. A ciência, meus irmãos, o naturalismo, crença nas evidências científicas, tirando o controle da humanidade das mãos de Deus e colocando na mão de homens, pecadores, e que rejeitam a palavra de Deus. Tem gente que acredita mais na ciência, que é o homem que vai resolver o problema da pandemia, e esquece que é Deus que está no controle. Outro Deus, um outro ídolo do nosso coração que Deus quer destruir, é a ganância ao dinheiro. O materialismo e o consumismo desenfreado. E esse consumismo, materialismo, é um Deus que não traz para a gente satisfação, só traz cobiça. São coisas desnecessárias. Nunca estou satisfeito. Jesus chama o dinheiro de mamon. Lembra do jovem rico? Tinha as leis, seguia os caminhos, seguia, mas Jesus não queria que ele largasse, jogasse e vendesse tudo para dar para os pobres. Jesus estava testando o coração dele, para saber em quem o coração dele estava. Jesus não tem problema com o dinheiro. Não tem problema se ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro sai do bolso e entra no coração. E esse materialismo, esse consumismo, você compra um carro hoje, não está satisfeito, porque o cheiro passou, aquele cheirinho de novo, amanhã você compra outro carro, o cheirinho acabou, você compra outro carro, casa, você faz obra, faz isso, nunca está satisfeito. Nunca, nós nunca estamos satisfeitos com nada. Um outro ídolo do coração do ser humano, a qual Deus quer e está mexendo, e está falando com a humanidade, é o poder de muitos. Muita gente procurando poder. Estamos sempre tentando ser bem-sucedidos. E não é diferente na igreja brasileira. A Europa está fechando as suas portas. O pregador disse que foi na Inglaterra, se eu não me engano, a igreja de Spurgeon. O príncipe dos pregadores, milhares e milhares, foi lá visitar, chegou lá, tinha 10 membros na igreja onde Charles Spurgeon pregava. Está fechando as portas. Porque tem homens gananciosos, querendo poder até mesmo no púlpito. E tem enganado muitas multidões. Deus quer acabar com isso. Deus quer humildes. Deus quer servos. E o prazer? Desenfreado nesse mundo onde as pessoas que não têm Jesus estão procurando satisfazer a sua vontade, o buraco da alma em coisas daqui de fora. Desenfreadamente no sexo, nas drogas, na ostentação. São ídolos, são deuses na sociedade atual. A pandemia veio com o propósito de desmascarar esses deuses, esses ídolos no nosso coração. Então, a primeira coisa que temos que aprender com essa crise é que o culto ao homem, o culto à ciência, o culto à inteligência humana está sendo colocada por terra. Quantas e quantas e quantas vezes os cientistas não sabem o que fazer.
Eles não sabem. Por quê? Porque não está na mão deles. Só quando Deus quiser. Quando Deus falar, acabou, acabou. Deus está mostrando para a gente que nós não somos nada sem Ele. Essa é a primeira lição que o texto nos ensina. A segunda lição, Deus permite a crise para produzir conversão, quebrantamento e arrependimento da parte do seu povo. Só no Brasil somos 66, em 2020, último censo, 66 milhões de evangélicos. Só na minha rua ali, da Química ali, deve ter umas 20. Uma colada, inclusive, na outra. Mas Deus quer a conversão desse povo. Mas eu estou na igreja. Convencidos. Existem muito convencidos, mas convertidos são poucos. Deus quer trazer conversão para o povo. Deus quer quebrantamento, humilhação, arrependimento dos seus pecados e colocar a gente de joelhos. Nós precisamos estar passando de joelhos nessa crise. O interessante é que isso já está, ou já estava estabelecido na própria palavra de Deus. Nós sabemos isso, irmãos, de carteirinha. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, já diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha que interessante. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós lemos isso aqui todos os dias. Nós nos prendemos a esse texto. Mas onde está a conversão? Onde está o arrependimento no coração do ser humano? Preste atenção que Deus está enviando, permitindo essas coisas, essa crise, justamente para nos levar ao quebrantamento de coração. Precisamos fazer como aqui o texto, nos humilhar diante de Deus. Ter vida de oração, conversão e não convencimento, chamando para deixar o caminho errado os ídolos dos nossos corações. Só após isso poderemos experimentar o avivamento de Deus. Deus vai permitir um avivamento. Deus vai permitir a gente respirar, irmãos. Deus vai permitir a gente se abraçar, meus irmãos. Voltar à normalidade. É claro que outras virão, porque nós estamos no fim dos tempos. É necessário se cumprir aquilo que está escrito. Mas Deus dá refrigério para o seu povo. Nós estamos clamando naquela sala de oração, né, irmã Sandra? Por esse respirar de Deus. Nós estamos clamando, irmã Aline, para que Deus mande para a gente e nos permita ter uma vida mais tranquila, um respirar, um fôlego novo, irmão. Irmão Paulo, a gente está precisando, a gente tem clamado por isso, não é verdade? Mas será que todos estão fazendo isso? Porque aquilo que eu tenho visto é diferente. O povo está andando sem máscara, o povo está indo para festa, o povo está passeando para lá, para cá, nada está acontecendo. Pandemia parece que não está falando nada com ninguém. Mas nós estamos aqui, irmão, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, clamando ao Senhor. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos ali nos arrependendo, pedindo perdão, pedindo a misericórdia do nosso Deus. Não só para a igreja, para esse mundo. Mas existe uma terceira razão para tudo isso também. E eu chamo a sua atenção para isso porque Deus, quando permite um problema, deste sobre a nação, sobre o seu povo, Deus está querendo
produzir generosidade e união entre seu povo. O que é mais bonito aqui nesse texto é que Deus vai fazer milagres. Nós vamos ver. Deus vai fazer milagre, vai usar, inclusive, pessoas simples para fazer isso. Vai nos mostrar que na crise, na recessão, é necessário ser generoso. É necessário união entre o povo. É necessário nos importarmos mais uns com os outros. É tão interessante que o profeta de Deus vai ser sustentado nessa crise de forma milagrosa. Ele é sustentado de forma milagrosa por uma viúva. E é importante que nesta crise estejamos unidos. E nesse momento Deus tem nos mostrado que é preciso parar de brigar, criticar, disputar uns com os outros. Precisamos ser unidos. Esse é o momento de unidade entre nós. Esse é o momento de compartilhamento entre nós, de nos ajudar, de ser generoso uns com os outros, de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Está aqui no texto. Mas, irmãos, se Deus manda o problema, se Ele manda a crise para destruir nossos ídolos, para produzir arrependimento, para produzir em nós generosidade, a pergunta que temos que fazer ao texto é: como nós vamos sobreviver à crise? Nós já sabemos que a crise está sob o controle de Deus. Essa crise aqui, no caso do profeta, durou 2 anos. Como é que nós vamos viver nesse tempo de crise? Quero apresentar então para os irmãos, para você que nos assiste, 4 respostas que o texto nos ensina. E a primeira dela é que temos que buscar a direção e orientação de Deus para a nossa vida. Veja que no versículo 1 e versículo 2, Elias anuncia a crise para Acabe. Mas a partir do verso 2, Deus vai começar a dirigir a vida de Elias e vai dizer como ele vai sobreviver naquele tempo. Verso 2: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Irmãos, alguns teólogos falam que esse corvo aqui são os árabes. Esse corvo não é os árabes, porque se esse corvo fosse os árabes, quando o corvo aparece com Noé, quando ele solta lá, na tradução original, Orik, se não me engano, em hebraico, depois o pastor Jacó, que está aqui, provavelmente me corrija aí no hebraico. Noé estaria abrindo, então, enviando um árabe voando, né? Então, esse corvo, realmente é o corvo. E vocês sabiam que o corvo, ele é o 6º animal mais inteligente do mundo? Sabiam disso? É incrível. Um experimento foi feito, uma criança que dava alimento para o corvo, todos os dias, e ela alimentava o corvo, e soltava. O corvo passou a analisar, comer, ter aquele cuidado, e o corvo, quando ia embora, voltava com alguma coisa no seu bico e dava para ela. Voltava com uma moedinha, com um clipezinho, ou seja, ele similava, tentando retribuir. Corvo inteligente. E o corvo, verso 4, é usado por Deus para sustentar o profeta. Veja que coisa linda ele diz no verso 5: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Para nós sobrevivermos nessa crise, nós precisamos ter a consciência que Deus é quem dirige a nossa vida. Deus é quem guia nossos passos. Depois de passar um tempo ali, diz que a fonte secou, verso 7. Mas no verso 8 e verso 9,
Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta. Veja que Deus está dirigindo a vida de Elias naquele tempo de crise. E nós precisamos ouvir, como Elias ouviu a voz de Deus, para que nós também tenhamos direcionamento de Deus. Precisamos pedir orientação de Deus para a nossa vida, para a nossa família, nossa igreja, nosso país. É tempo de ouvir, mas também é tempo de confiar na voz de Deus, nas promessas, na providência do Senhor. Porque Deus cuidou de Elias. Deus cuidou de Elias e Deus vai cuidar de nós. A segunda coisa que temos que fazer para sobreviver na crise é obedecer à orientação de Deus e depender da providência dele. É tão lindo o texto que vamos observar que é Deus que nos sustenta. É Deus que supre nossas necessidades. É Deus que cuida de nós em todos os momentos de nossa vida, mas principalmente em tempos de crise. E eu posso afirmar que não vai faltar nada para o povo de Deus. Ele suprirá todas as nossas necessidades. Veja no texto, no verso 4 ao 6, como Deus vai trabalhar de forma natural e sobrenatural. Se Deus não levantar um homem para abençoar, Deus manda um povo. Porque ele trabalha de forma natural e sobrenatural. Ele diz assim, verso 4, beberás da torrente, ou seja, da fonte de água, ou seja, de forma natural. Mas olha o que ele diz, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. E 2 vezes por dia eles traziam pão e carne. Isso é sobrenatural. Você já imaginou um corvo chegando na sua casa entregando comidinha? Na verdade, os corvos aqui eram o delivery de hoje. Já pensou? Coisas naturais e coisas sobrenaturais o nosso Deus fará, Ele faz e fez. Elias passou cerca de 1 ano nesse lugar, mas o tempo era de seca, era de escassez, era de fome. E a fonte a qual ele estava bebendo também secou. E Elias deve, por exemplo, ter pensado: o que eu vou beber agora? O que eu vou comer agora? É claro que ele não pensou, mas eu pensaria. Aí Deus fala com Elias no verso 9: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Preste atenção nessa palavra, ordenei, nesse imperativo. Quem foi que ordenou? Deus. A quem ele ordenou? A uma mulher viúva, que não tinha nada para comer. Tinha uma farinha, um pouquinho de azeite, e ela disse que ia comer e ia morrer com seu filho, porque devia estar com uma fome absurda. Dá vontade de chorar quando a gente lê isso. Porque quando você vive um momento de crise, Deus usa pessoas também improváveis, assim como usou essa viúva, pobre, para abençoar. Mas era para ser o contrário, né? Era para o rico, aquele que tem mais condições financeiras, abençoar o pobre. Mas o pobre está sempre abençoando os outros. Deus usa recursos que você nem sabe de onde vem. Nem de onde vem. Deus faz coisas extraordinárias na crise. Preste atenção, essa crise vem de Deus, tem tempo para começar e terminar. A de Elias durou 2 anos. Esta pandemia tem o propósito de tirar os ídolos de nossa vida, de não acabar com esses ídolos como Baal. Deus vai nos sustentar nessa crise. Deus decretou que isso acontecesse, e o grande profeta vai ser agora sustentado por uma viúva. E agora não tem mais o delivery. Acabou o delivery. Não tem mais o corvo para levar comida. Não tem mais o corvo para levar a carninha. Mas agora tem comida nordestina. Agora tem farinha. Eu amo farinha. Agora tem azeite.
Irmão, que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Deus mandou essa crise para nós e sabe como vamos sair dela? Mais crentes, mais fortes, mais perto de Deus, mais aquebrantado. Sabe como vamos sair dessa crise? Sabendo que necessitamos de Deus para tudo. Ele é nosso provedor. Depois de passar um ano sendo sustentado com sanduíche à beira do riacho, Elias agora vai morar em Sarepta. E a cidade ficava a cerca de 50 quilômetros de Querite. Ele obedeceu, e ele foi. E veja no texto, irmãos, que no verso 14, veja o que Deus está dizendo para o profeta. E eu quero que você, e que está nos assistindo, que está aqui presente, preste atenção e tome posse dessa palavra. Tome posse do que eu vou falar, do que as Escrituras falam. Verso 14. Porque assim diz o Senhor. Sou profeta aqui não, tá, irmão? Estou profetizando nada novo, estou falando da palavra de Deus. Aqui é o Senhor falando. Que alguém pode interpretar mal, né? Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Deus está dizendo, eu vou cuidar de você. Não vamos ter para esbanjar. Esquece a picanha do final de semana. Já não está dando para comer carne mesmo? Não vai ter para viajar esse mundão aí como fazíamos. Mas fome não vamos passar. Eu duvido que um crente passe fome. Pode ter farinha, pode ter azeite, mas fome não passa, irmão Paulo. Não passa. Deus suprirá em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Como sobreviver em tempos de crise? Em tempos de pandemia? Obedecendo e dependendo da providência de Deus. Mas em terceiro lugar, precisamos ter fidelidade total a Deus, porque sem fidelidade a Deus, a farinha falta, o azeite falta. Fidelidade total a Deus em tempos de crise, nós precisamos ter. E prestem atenção, crise é tempo de fidelidade. Porque a palavra diz em Hebreus 10:38 que o justo viverá pela fé. Quando eu li esse texto pela primeira vez, há uns anos atrás, eu fiquei zangado com Elias. Eu fiquei triste com Elias. A mulher só tem farinha, só tem azeite, está falando que vai morrer. Elias chega lá e ainda manda ela fazer um bolo para ele comer e come. Eu perguntei, Elias, como você pode fazer uma coisa dessa, Elias? Mas não, irmãos, mas não. O que Deus quer mostrar aqui é que as primícias, o melhor pertence a Deus. O que ela tinha ali era o melhor. É na crise que temos que ser fiéis a Deus. Porque ser fiel a Deus quando está tudo muito bom, é fácil, né? E quando isso acontece, quando nós somos fiéis, um milagre acontece. Simples. Olha que coisa linda. Ele pediu água e comida, versos 10 e 11, e a viúva lhe respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenha cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vem aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos. Essa linguagem complicada. E morreremos.
Só que o profeta estava ali, não era para ele sobreviver. Era para que a família fosse abençoada, é diferente. Deus cuidou do profeta, mas ele não foi para lá para usurpar ou comer o alimento, não. Ele foi para ser benção e abençoar aquela família. E uma lição para nós aqui: quando nós somos generosos, irmãos, Deus nos abençoa, Deus multiplica. A generosidade na crise vai se tornar bênção para nós. Sabe qual é o segredo, irmãos? Fidelidade e generosidade em tempos de crise. Este é o segredo. Deus está no controle, porque Ele está no controle. Deus sabia que o filho daquela mulher ficaria doente e morreria. E aquilo que aparentemente era uma tragédia, era a providência de Deus. E é isto que eu quero que vocês entendam. A crise não nos pegou de surpresa. Deus é quem enviou a crise. E eu e você precisamos obedecer às orientações de Deus nessa crise. Ou a gente obedece ou a gente morre. Ou a gente obedece ou a gente vai experimentar e vai sofrer mais. Deus só quer que sejamos fiéis a Ele. Deus só quer que a gente abençoe a vida uns dos outros, sejando generosos. Fidelidade. E eu e você precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos obedecer às orientações que Deus tem dado. Nós precisamos depender, sim, da providência divina. E precisamos ter fidelidade total ao Senhor. Entrega total ao Senhor. Vocês já entregaram os seus problemas ao Senhor? Sabe aquele momento que você pensa assim, irmão Antônio, não tem jeito mais? Quando a gente parece que a gente olha e a gente fala, não tem mais solução? Nós entregamos para o Senhor, não é isso? Senhor, eu não dou conta. Eu não sei como vou resolver essa questão. Senhor, toma aqui. Né, Patrícia? Nós entregamos para o Senhor o problema que a gente não resolve. Fidelidade total a Ele. Já caminhando por fim, meus irmãos. Eu acho maravilhoso a confiança na promessa de Deus. Porque aqui tem uma promessa. Olha o verso 14 novamente. A farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover a terra. E assim foi feito. No verso 15 e 16, assim comeram ele e ela, sua casa, muitos dias. Para quem tinha comida por um dia para comer e morrer, agora Deus multiplica, eles têm muita comida por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. E eu quero concluir chamando essa atenção. Para o fato de sermos fiéis a Deus, pelo fato de buscarmos a direção de Deus, pelo fato de termos uma vida de obediência e fidelidade, isso não impede de que tragédias aconteçam em nossa vida. Podemos ser fiéis a Deus, termos direção do Senhor, sermos obedientes e fiéis ao Senhor, mas é interessante que no texto vai demonstrar que isso também não impede que tragédias aconteçam. Naquela casa abençoada por Deus veio uma doença, e a doença ceifou a vida do filho daquela viúva. E eu sei que hoje existem muitas famílias que estão tristes, famílias enlutadas, pessoas que estão enterrando pessoas exatamente agora, alguns que estão com seus entes queridos sofrendo em cima de uma cama. Porém, eu aprendo uma lição fundamental nesse texto. É que quando a crise chega, Deus está criando a oportunidade de fazer grandes milagres em nossas vidas, na nossa casa, na nossa igreja.
em nosso país e em nossa nação. E o grande desafio para mim deste texto é que tempo de crise é tempo também de oração. E Tiago, usando esse texto, diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeitos ao mesmo sentimento, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. A oração de um homem. Irmã Cida, quanto Deus tem nos ouvido no grupo, na sala de oração? Todos aqui que participam sabem disso. Quanto Deus tem ouvido as nossas orações. E eu convido vocês que não participam, participem das salas de oração. Nós temos que orar por um milagre nesse país. Nós temos que orar pelas nossas famílias, pelos não convertidos, pelos desviados, pelo milagre na saúde. Eu creio em milagre. Eu sou um exemplo de milagre. Olha eu aqui. Eu tive Covid 2 vezes, irmãos. Fiquei muito mal. Estou aqui. Quantos de nós estamos aqui hoje pela graça de Deus? Uma coisa que me deixa impressionado está aí no verso 18. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Veste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Olha como que ela está interpretando a situação. Interpretando aquela tragédia. Como se fosse um juízo de Deus pela sua iniquidade. Só que era exatamente o contrário. Para ela era uma tragédia, de fato para ela era uma tragédia. Mas Deus queria fazer um milagre. Queria mostrar o poder dele para ela. E olha o que o profeta faz no verso 19 ao verso 23. Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até essa viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Irmãos, o tempo de crise também é tempo de oportunidades, é tempo de milagres, de grandes intervenções de Deus, e nós precisamos entender isso. Se nós nos curvarmos diante de Deus, nós vamos experimentar grandes milagres na nossa vida. Quem vai liberar essas bênçãos não são os homens desse mundo. Não é a ciência. A ciência é usada por Deus. Não são os médicos, não são os nossos governantes, não é o nosso presidente, não é a ciência, não é... Quem vai liberar essa bênção é Deus. Quem vai liberar o povo de Deus e quem vai liderar o povo de Deus nessa crise não foi Acabe. Foi Elias que liderou. Por que ele liderou? Porque ele sim foi um homem de Deus. Olha o que essa viúva diz no verso 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Esse Deus da verdade é o mesmo Deus da promessa. Eu quero desafiar a igreja nesse momento de pandemia.
a matar os ídolos dos vossos corações, a participar das salas de orações, dos estudos bíblicos, a jejuar e buscar santificação. Em toda a história bíblica, o povo em calamidade jejuava, não por troca, como os fariseus faziam, mas jejuar para buscar santificação. Santificação. Nós não jejuamos. Precisamos jejuar pela nação que está destruída. Precisamos jejuar pela política, pelos milagres do Senhor, para crescimento espiritual, para que a gente consiga entender e acreditar e colocar em prática aquilo que a gente está ouvindo aqui hoje. Essas verdades. Desafiar os irmãos a confiar na providência do Senhor. Está difícil? Está para todo mundo, irmãos. Todos nós estamos passando dias difíceis. Mas nós temos que confiar nas providências que o Senhor prometeu, é promessa. Não podemos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, em caminhos tortuosos. Ter um coração aquebrantado e cheio de arrependimento. Ajudar nossos irmãos com generosidade, a igreja com generosidade. Ouça a orientação de Deus essa noite. Eu quero contar um testemunho para os irmãos em relação à providência do Senhor. Mês de dezembro para frente é um tempo muito difícil para nós microempreendedores. É um tempo que o movimento cai, o dinheiro some. Até fevereiro, março, as pessoas estão comprando material escolar, estão pagando os documentos do carro, tantas outras coisas. Não vivemos apertados nesses primeiros meses. E aí começou as coisas ficarem difíceis. A conta chega, você tem que pagar. O remédio, às vezes, que você tem que comprar e é caro. Coisas imprevisíveis acontecem para nos provar. Problema de saúde, tudo ao mesmo tempo. E o dinheiro simplesmente não tem. Sumiu. E a única coisa que a gente faz e que eu fiz foi falar: Senhor, sou teu servo. Larguei um contrato, trabalhava prestando serviço para MRS, para Ambev, para CSN, os melhores contratos eu tinha. Mas abri mão por amor ao Evangelho, porque tem corrupção. Um servo do Senhor não dá para viver em meio de corrupção. Nós temos que fazer escolhas. Eu abri a mão, mas eu sabia que Deus ia me sustentar. Porque Deus não me chamou à toa. E esse mês estava sendo difícil. Até que um corvo chegou na minha casa, sem saber de nada, porque a minha oração foi em particular com Deus, nem minha esposa sabia. Com um envelope, falou assim: isso aqui é para pagar suas contas, documento do seu carro, porque eu sei que o seu carro é o seu servente, é o seu funcionário. Seu carro é para servir na obra, não é? Falei: é. Então está aqui. Você vai pagar isso, inclusive os exames todos particulares. Está tudo pago, irmãos. Eu não pedi R$1 para ninguém. Eu não demonstrei para ninguém. Mas eu orei. E o corvo chegou. E o corvo está nos assistindo aqui online. Como que ele sabia? Viva em fidelidade a Deus. Creia nas promessas do Senhor. Porque tem um ditado: quando você cuida das coisas de Deus, da obra do Senhor, Deus cuida da sua vida.
Ouça então a orientação de Deus nessa noite. Encerrando já. Da mesma forma que Deus enviou essa crise, Ele mesmo, irmãos, vai acabar no seu tempo. Amém? Senhor Deus, nós louvamos o Teu santo nome. Obrigado, Paizinho, pela promessa maravilhosa que o Senhor tem de cuidar do seu povo, cuidar da nossa família, dos Teus servos. Tu não tem deixado, Senhor Deus, faltar nada. Tu tem cuidado da nossa saúde, tem cuidado da nossa família, tem cuidado, Senhor Deus, da sua igreja. Momentos difíceis nós estamos vivendo. Nós sabemos que dói, Pai. É difícil crer, Senhor Deus, que tudo está nas suas mãos. É difícil crer que o Senhor está com controle do universo, da humanidade. Mas Tu és o Cordeiro. Tu é aquele que tem os selos na mão. Tu é aquele que venceu a morte. Tu é aquele que está sentado à direita do Pai, governando esse universo. E Tu tem cuidado de nós. Tu tem cuidado e preservado o Teu povo. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu sustento. Obrigado por essa experiência maravilhosa de se sentir amado. Por sentir, Senhor Deus, o seu cuidado sobre nós. Obrigado pela vida da Tua igreja. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão aqui assistindo e os irmãos que estão em casa assistindo. Obrigado pela vida do nosso pastor. O Senhor tem cuidado da família, tem cuidado da saúde. Oh, meu Deus, pedimos o refrigério do Teu Espírito, Pai. Sabemos que o Senhor, no tempo certo, o Senhor acabará com essa pandemia. Mas sabemos que o Senhor tem exigido de nós também arrependimento, ó Deus. Consagração ao Senhor, compromisso com a Tua obra. Nos dê fé, nos dê ânimo. Mexa com as nossas estruturas para que a gente reconheça realmente quem é o Senhor. Obrigado, Pai. Continue conosco ao longo dessa noite. Continue conosco, Senhor Deus, ao longo dessa semana. Continue com esse irmão, com essa irmã que está nos assistindo no YouTube. Com aqueles que, Senhor Deus, estarão assistindo esse culto, essa gravação. Que possamos crer que o Senhor está no controle. E pelo Senhor estar no controle, Senhor Deus, sabemos que somos mais que vencedores. Obrigado, Senhor Deus. Nós louvamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações infinitas do Espírito Santo de Deus esteja sobre o Teu povo, hoje e para sempre, até a vinda gloriosa do nosso Senhor. E a igreja do Senhor diga amém, e amém, e amém. Irmãos, Deus abençoe, nós estamos encerrando o nosso culto. Não sei se o irmão Paulo, alguém tem algum comunicado a fazer? Nós estamos encerrando o nosso culto, mas lembrando que o nosso culto continua quando nós sairmos daquela porta. Nosso culto é na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família. Que os irmãos tenham uma noite e uma semana abençoada. Em nome de Jesus.